Ó, gente, cortei o cabelo. E olha meus casos naturais. Eu que cortei, eu aparei ele. Loucura, né? Loucuras de uma quarentena. Mas é porque ele tá muito grande, ressecado e podre, ridículo. Isso, lá em casa é mais conhecido como guabiru. Então eu decidi cortar um pouquinho, né? Fazer a linha cabeleireiro. E eu acho que ficou bom, né? Me digam aí se ficou bom ou se ficou ridículo. Mano, olha. Top da... Então, gente, bem-vindo de volta a esse canal. Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês de uma coisa que vocês já tinham me pedido bastante e que eu precisava vir aqui gravar esse vídeo. Na verdade, eu devia ter gravado esse vídeo faz muito tempo, né? Que é sobre resumo e qual era a forma que eu utilizava para resumir os conteúdos e qual era o método que eu utilizei pra conseguir revisar de uma forma eficiente que eu conseguisse realmente aprender. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso recomendar um canal assim maravilhoso que eu já acompanhava assim antes mesmo da aprovação, que é um canal do meu colega. Na verdade o nome do canal é Meu Colega, não é porque ele é meu colega mesmo, mas na verdade ele é meu colega, mas o nome do canal é Meu Colega. Entenderam, né? Pronto. Ele também tá nessa luta aí pela medicina e tem um canal no YouTube, né? Que ele fala muito sobre dicas sobre Enem, pra Enem, né? De como é que tá sendo a trajetória dele. E assim, ele tá quase conseguindo, sério. Ele tá assim, um pé de entrar, então vale super a pena acompanhar. Ele passa várias dicas. Eu acabei reencontrando ele nas redes sociais esses dias, estava conversando com ele. Ele falou também que está gravando vídeos de resolução de questões. Na verdade, ele vai começar a gravar vídeos de resolução de questões. Então vale super a pena lá se inscrever e ajudar ele. Além do que, né, que ele tá com uma ação muito legal de que se ele conseguir monetizar o canal, ele vai doar metade da monetização para um hospital lá da cidade dele, que eu esqueci agora o nome. Então, gente, olha, ele é top, um ser humano maravilhoso. Então, passem lá e se inscrevam. Vou deixar o link aqui na descrição, viu? Se você não for, você vai ver. Trate de ir no canal dele, ajudar ele, porque senão a federal não vem. Mas indo pro vídeo, gente, então, eu vou aqui, basicamente, falar como é que foi o processo de adaptação, no caso, quanto às revisões. Por quê? Eu não tinha um método que eu utilizei, assim, durante esses 3 anos que eu passei estudando pro Enem, que eu posso falar assim, não, eu usei isso e isso funcionou pra mim. Na verdade foi tipo assim, um processo de mudança. Como eu estudava em casa, não tinha cursinho presencial, eu tive que me virar, né? Tipo, não tinha ninguém ali pra dar suporte. Então eu fui testando as coisas e vendo o que dava certo e o que não dava certo. Até que eu cheguei num modelo de revisão que eu realmente conseguia, que eu via que eu tava conseguindo memorizar as coisas, aprender realmente, e que tava funcionando pra mim, que eu até utilizo até hoje. Mas assim, eu ainda estou naquele processo de mudar a forma de estudar, porque quando eu estudava em casa, eu assistia videoaulas, né? E eu podia pausar, fazer um monte de coisa, né? Então acabava que o estudo era muito diferente, por exemplo, do na faculdade hoje. Então o meu modelo de estudo e revisão na faculdade tá sendo tipo bem diferente do que quando era pro Enem. Mas muita coisa que eu aprendi estudando pro Enem, eu tô conseguindo aplicar agora na faculdade, tá super funcionando. Então agora eu vou mostrar uns cadernos antigos que eu achei. Eu achei 2 cadernos de matemática super antigos, assim, do primeiro ano que eu tava estudando pro Enem. E vou mostrar aqui, não julguei minha letra, porque a minha letra é ridícula, é podre. Hoje em dia ela melhorou um pouco, mas ela era horrorosa. E eu vou mostrar também minha agenda e explicar direitinho como é que foi cada processo de cada ano, como é que eu fui mudando a forma de revisar. Olha essa relíquia, meu Deus. Eu não sei nem como é que foi que eu tirei esse negócio aqui. Eu acho que foi porque eu tive que reaproveitar umas folhas de um caderno, sei lá. Porque, gente, sinceramente, eu não tinha nem caderno pra estudar. Minha mãe, ela só podia comprar um caderno. No caso, ela era aquele tipo de mãe que compra um caderno no ano pra você passar o resto do ano todo estudando com ele. Então eu reaproveitei uns cadernos pra conseguir estudar, pra você ver o nível da criança, né? Então, esse caderno aqui foi o caderno de matemática básica que eu utilizei em 2016. Foi 2016. E foi basicamente o primórdio dos estudos de Wagner Félix, pobre na medicina, vaguinho do SUS. Não julguem minha letra, olha, minha letra era horrível. Eu já falei no canal que eu comecei a estudar matemática básica do zero mesmo, né? E eu comecei com somar, subtrair. Mas é sério, gente, tô aqui, ó, olha, adição, subtração. Eu percebi que eu deveria começar do básico mesmo, porque eu tinha um déficit muito grande. Então, pra você que duvida, olha ele, viu? Comecei do básico, do básico, do básico, do básico mesmo. Esse caderno aqui era só o do Enem. Olha, depois fui pra radiação, ia progredindo, né? Eu utilizei a playlist, né, como já falei aqui, a playlist de matemática básica
do canal do Rafael Procópio. E eu consegui evoluir bastante com essa playlist, não tem comparação. Mas vocês percebem que nesse ano que eu não revisava. Eu resumia minhas coisas, no caso, fazia só um resumão da aula, né? E fazia as questões, mas eu não revisava. Esse é o grande problema. Eu acabava esquecendo muita coisa. Eu tinha que voltar aqui muitas vezes porque eu não lembrava mais das coisas. Olha, sinceramente, viu? Esse caderno aqui, ele é o auge da força de vontade. Porque meu filho não tinha uma caneta que prestava. Não tinha um caderno que prestava, mas eu tava lá. E vamos, que a gente consegue, né? Na confiança e na esperança de conseguir um dia passar. Esse aqui já é o caderno do 2017, né? E... obviamente, novamente, reaproveitando o caderno dos outros, esse aqui eu peguei o caderno da minha irmã, que ela não usava mais, pra estudar matemática, né? Pessoal, uma coisa que eu cometi, assim, que era um erro, além de 2016 e também 2017, é que como eu não tinha material pra estudar, no caso uma apostila, um livro específico para Enem, eu acabava... estudando somente pelas videoaulas, né? Como eu já falei aqui que eu estudava pelas videoaulas no YouTube mesmo. E o que eu achava na internet. Daí, eu acabava fazendo meus resumos, não em matemática, porque em matemática eu consegui resumir mais as coisas. Mas em linguagens, humanas, até naturezas também. Era um resumo assim que eu copiava todas as palavras que o professor falava. Tinha assunto que eu fazia um resumo assim de 4, 5 páginas, tipo, então era muita coisa que eu escrevi, então eu perdia muito tempo dessa forma. E isso é uma coisa que não funciona. Você não pode ir anotando tudo que o professor fala, né? Você só vai colocar os tópicos principais ali do seu resumo, o que você realmente precisa revisar e o que você não sabe. Quando eu consegui um material com uma amiga, né, que ela tinha me doado material pro Enem, e que eu fui estudando por ele, eu fui percebendo que não precisava eu anotar tudo que o professor estava falando. E que pra mim seria mais rentável, por exemplo, eu estudar acompanhando pela apostila, fazer o resumo ali só dos tópicos que eu precisava anotar e fazer um resumo a partir da apostila, a partir das coisas que eu marquei. No caso eu usava um marcador na apostila. Pronto, daí quando eu passei a ter um material, no caso uma apostila ou algum livro que eu utilizava como base para prestar um conteúdo, por isso que eu recomendo ou você utilizar uma apostila online mesmo, que tem várias, do Poliedro, do Bernoulli e tal, mas assim, eu prefiro livros físicos, porque eu gosto de marcar, eu gosto de fazer os meus resumos a partir de uma coisa mais física, porque às vezes cansa a vista, né? Ajudar para apostila online. Então, aí eu mudei muito, em vez de eu fazer aqueles resumos enormes, colocando tudo que o professor falava, eu colocava assim, a partir de agora, tópicos, só os tópicos da aula mesmo, assim, os pontos que o professor tava falando. Por exemplo, ele falou as funções, eu botava lá funções, fórmula mínima, nomenclatura. Porque eu sabia que quando eu fosse fazer um resumo na apostila, no caso eu já ficava com a apostila ali do lado, né, e marcando com o marcador. Eu sabia que tudo isso aqui eu ia encontrar na apostila, por exemplo, né, e eu ia marcando com o marcador. E não precisava fazer aqueles resumos assim gigantescos. Aí quando eu vi que tem alguma coisa na aula que o professor falou que não tem na apostila, né? Aí eu acabava, por exemplo, assim, colocando bem explicadinho aqui o que ele tava falando, porque eu sabia que aquilo não tinha na apostila, eu precisava colocar isso no resumo. Então meu resumo assim acabava sendo assim, só o essencial do essencial, né? E é um método, por exemplo, que vocês verem, né, que eu utilizo até hoje. Isso aqui foi um resumo da faculdade que eu tinha feito para ajudar uma pra prova. No caso aqui é só uma parte do resumo, na verdade, né? E funciona até hoje, né? Essa aqui é bioquímica, ó, a temida bioquímica. Mas olhe. Logaritmo, meu Deus. Olha, se vocês pensam que vocês vão esquecer logaritmo, viu? Depois que passar da medicina, meu filho, você não vai esquecer. Mas dá certo, gente, dá pra aprender. Dá pra aprender direitinho e acaba que o professor não cobra assim, não, de uma forma tão difícil, não. Tanto que nessa prova aqui, ó, eu tirei 10. Foi babado. O bom, gente, da videoaula é que você consegue pausar, né? Então, dá pra você fazer um estudo ali bem feito, né? Então, tópicos da aula e marcando na apostila, entendeu? Dessa forma aqui, por exemplo, né? Esse aqui foi da faculdade também. Olha. Pronto. Aí, no caso, como eu controlava agora a revisão em si? Então, a revisão, eu acho que tem um exemplo aqui atrás, por exemplo aqui. Mas aqui no exemplo fica muito bem não. Acho que eu vou mostrar na agenda.
Como é que eu controlava isso? No final de cada resumo eu colocava revisão e essas 3 caixinhas. No caso, esse aqui eu faço até hoje. E eu vou explicar agora direitinho como é que eu marco essas 3 caixinhas. Aqui, ó. Esse aqui foi meu plano de 2019, né? E exemplifica aqui, no caso, uma das coisas que eu fazia. Por exemplo, eu estudava um conteúdo daquela forma que eu expliquei pra vocês, fazia as marcações na apostila com marcador, colocava os tópicos principais no caderno e depois ia para as questões, né? Aí então eu colocava na agenda o dia que eu estudei aquilo dali, né? No caso, por exemplo, eu estudei proteínas aqui no dia 4 de que mês, meu pai? Deixa eu ver aqui de que mês é esse aqui. 4 de fevereiro, entendeu? E nisso eu colocava o quê? Eu colocava a nota e 3 revisões. Essas 3 revisões aqui não era na doida, né? Calma. Então, vou explicar direitinho. A primeira revisão era um dia depois, no caso, um dia depois que eu estudei aquele conteúdo. Então, eu estudei proteínas, segunda-feira. Bota aqui, 3 revisões, né? Bota nota, isso aqui fica em branco, né? Os 3 espaços. Daí, quando eu for na terça-feira, eu iria, antes de estudar o conteúdo, pegar uma videoaula, por exemplo, para assistir, eu iria primeiro fazer as revisões do dia anterior. Então, na terça-feira, eu iria revisar aqui o R1 desses 2 conteúdos aqui, entendeu? O R2 aqui, no caso, seria o quê? A revisão uma semana depois. Quando fosse na segunda-feira, eu iria revisar tudo o que eu estudei na segunda-feira passada, entende? Então, acabava que no dia antes de estudar, eu fazia 2 revisões. Uma revisão do que eu estudava um dia antes, né? No caso, na terça-feira, por exemplo. Eu revisava o que eu estudei na segunda e revisava o que eu estudei na terça-feira passada. E como é que era essa revisão? Basicamente, gente, eu só relia, no R1 no caso, né? Eu só relia o que eu marquei aqui, ó. Tanto o que eu marquei no caderno, né? Naqueles tópicos lá, quanto o que eu marquei aqui na apostila, por exemplo, com marcador. Reler somente o que eu marquei com marcador. Porque, por exemplo, se eu estudei um assunto no dia anterior, eu não vou ficar perdido. Tenho certeza disso. Isso não acontece comigo. Eu posso, tipo assim, colocar só os tópicos principais mesmo ali do resumo, marcar só o principal, mas eu vou conseguir entender. Mesmo assim que seja uma palavra somente isolada. O R2, no caso, daria no mesmo processo, né? De revisar a partir da releitura dos resumos. Eu focava muito mais em reler os resumos do que outro método. Então, mas assim, se eu, no caso, tirasse nota menor que 8, por exemplo, aqui proteínas, eu tirei a nota 7. No caso, eu fiz, por exemplo, 10 questões e errei 3. Olha, como por exemplo aqui, né? Eu colocava as questões e marcava aqui as que eu acertei. No caso aqui, eu acho que eu tirei 10, né? Porque eu acertei todas. Mas aqui, em proteínas, eu tirei 7, né? Daí, no caso, se é menor que 8, então eu teria que fazer o quê? Quando eu fosse revisar esse conteúdo, eu teria que fazer mais questões dele. Então a revisão desse conteúdo não se resumiria apenas a reler as apostilas e as marcações que eu fiz, mas também fazer novas questões. No caso, como eu coloquei aqui embaixo, ó, fazer questões de proteínas e filogenética, mais 5, né? E a nota ficou 8, entendeu? Eu fiz mais 5 questões, somei com essas e a nota ficou 8. Tá na minha média de acerto, entendeu? Que eu acho que é legal para o conteúdo. Sendo mais prático, bora lá aqui, ó. Vamos fingir que eu estou estudando cadeia alimentar, né? Aí pronto, boto os tópicos. A aula aqui, tô assistindo a videoaula, tô colocando os tópicos aqui, assim, né? Colocando os tópicos. Acabei os tópicos, por exemplo, faço as marcações. No caso, às vezes eu conseguia fazer os tópicos e já ficar marcando aqui, fazendo leitura da apostila. Nem sempre dava certo. No caso, eu conseguia fazer isso porque, como eu estava por videoaula, né? Você pode pausar a aula e faz a marcação e bota o tópico e tal, e não perde nada da aula, né? Isso que é bom. Sim, aí quando eu terminava o assunto, ia fazer o quê? Questões. Geralmente era numa faixa de 10 ou 15 questões. Se eu acertasse, no caso, 80% pra cima dessas questões aqui, tipo, acertou, errou. Eu não precisaria, no caso, não faria novas questões. Eu acharia que isso aqui já era suficiente. Daí, quando fosse revisar o conteúdo, eu só iria reler os tópicos
e fazer uma releitura também das marcações na apostila, entendeu? Então, aí eu colocava aqui embaixo, revisão, um quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho. Essa primeira revisão, como eu expliquei, eu iria revisar no outro dia, eu voltaria aqui, releria isso aqui, releria isso daqui e marcaria aqui, tá, né? Então, quando fosse numa semana depois desse dia aqui, eu iria voltar aqui novamente também e reler tudo novamente e, caso necessário, né, fazer as questões e marcava aqui. Esse terceiro quadradinho aqui, ele ficava para o quê? Para uma revisão geral do mês. Eu colocava na agenda, geralmente um dia, acho que geralmente era num domingo, para eu fazer uma revisão geral dos conteúdos. Geralmente era no final do mês, que eu botava aqui, a revisão geral, em que eu iria reler todos os resumos que eu coloquei aqui. E, gente, sério, eu consegui aprender 1000 vezes melhor, no caso, eu consegui colocar aquele conteúdo na cabeça. No caso, para vocês lembrarem melhor aqui os dias, eu recomendaria, por exemplo, que você colocasse a data, né, em cima aqui. Por exemplo, esse primeiro aqui eu revisaria, no caso, no dia 29/5. O segundo aqui ficaria pro dia 4. E esse aqui no final do mês, né, que você faria essa revisão. Então, como vocês percebem, fica dessa forma. E ter agenda é essencial para você ter um controle disso. E seguir uma agenda é muito bom, gente, sério. Tipo assim, pode estar feio aqui, eu posso ser um pouco desorganizado, assim, de fazer as coisas meio feias, mas eu conseguia ser produtivo, então é isso que importa. Mesmo que essa letra horrorosa, né? Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou estar respondendo as perguntas. E espero que esse vídeo tenha muito lhe ajudado, né? Às vezes assim, eu me enrolo pra explicar alguma coisa e fico perdido. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Mas é isso. Um beijo, até a próxima.